Tá. Hoje eu vou mostrar como fazer para instalar o Squid, que é um servidor proxy no Linux, para ele autenticar no AD do Windows, usando a lista de usuários do AD ou lista de grupos do AD, enfim, né? Para isso eu uso o VirtualBox. Vamos ver se está mostrando aqui, o VirtualBox, que é um programa para virtualização de máquina, né? E nele eu instalei um servidor Windows 2003 e um servidor Ubuntu para fazer os testes e mostrar para vocês como fazer, certo? A parte do Windows 2003 não tem muito o que fazer. A instalação do AD é basicamente, pode ser a básica, né? Next, você apertando Next até Finish, tomando cuidado só para você definir o nome do seu Helm, né? E ele automaticamente vai instalar o servidor DNS, que já vai estar o nome do Helm que você vai colocar lá. O único cuidado que você tem que ter é o servidor de sincronização de hora, que tem que estar, a hora tem que estar sincronizada tanto no Linux quanto no Windows, porque senão você não vai conseguir adicionar o Linux no servidor do AD. Para isso você vai setar o servidor de hora que você desejar. No caso aqui eu vou usar o pool.ntp.org, certo? Com esse comandozinho aí que eu tô dando na tela. Após você dar o comando, você dá um netstop W32 time e restarta ele, um netstart netstart W32 time. Ele vai parar e reinicializar o serviço. O único cuidado que tem que ter no Windows é esse, né? O resto é a instalação básica do AD, né? Agora vamos lá para o Linux. Eu estou com todos os meus pacotes instalados já, né? Que era para adiantar para vocês, mas eu vou dizer exatamente o que vocês têm que fazer. Primeiramente, tem que adicionar no arquivo hosts do Linux, perdão, o nome da máquina onde está instalado o AD, né? Que no caso aqui, ó, é 192.168.120.10. Coloca o nome ponto, o domínio, que é o domínio é o que você colocou lá no AD, né? E o nome da máquina. A princípio é só isso, certo? Aqui. Seguindo, a gente tem que instalar o Kerberos, né? O que seria o Kerberos? O Kerberos nada mais é que um protocolo de rede que permite comunicações seguras e identificadas em uma rede insegura, né? Ele não tem muito o que fazer nele. Eu vou mostrar os pacotes que você tem que instalar e a configuração básica que vai permitir que você rode o que você quer, como instale ele com apt-get install, bem simples, né? KRB5, pronto, KDC KRB5 config KRB5 client KRB5 clients e o libpan pronto -krb5, né?
você vai dar esse comando aí e ele vai instalar todos os pacotes necessários para você instalar o Kerberos, né? Que é ele que vai fazer a comunicação na rede segura ou insegura, na sua rede, depende de como ela vai estar aí, mas ele precisa para comunicar o Linux com o Windows, né? Durante a instalação do Kerberos, ele vai pedir que você adicione o Helm, que é o servidor DNS, o servidor do AD que você instalou, e o IP desse servidor, né? Você tem duas opções: ou você já digita lá, ou você espera o arquivo de configuração, né? Eu particularmente gosto de esperar o arquivo de configuração, porque você vai configurar várias coisas, outras coisas além do que ele configura basicamente, né? Ele vem com um arquivo de configuração básica que eu aconselho que você faça um backup dele, né? É só você fazer um mv/etc etc mv/etc/krb5.conf para um /etc krb5.conf.original.origem. Pronto. Com isso você vai fazer o backup do arquivo original para caso você precise recuperar depois. Como eu já fiz, o meu já está até feito, então não vou fazer o backup, certo? Já está feito. .conf, vamos lá. Esse libdefaults eu coloquei, mas não é necessário, né? Ele fala um pouco sobre as bibliotecas. O que é realmente importante são essas duas partes aqui: Helms, que você vai definir onde está o seu servidor de controlador do domínio, certo? Identificado pelo seu DNS, né? No meu caso aqui é ifrn.local, o servidor de domínio localizado nesse IP 192.168.120.10, certo? O default domain também é o mesmo IP, né? E aqui você vai identificar, ou você pode, porque existe na comunicação interna dele, ele pode vir .ifrn.local minúsculo ou ifrn.local na comunicação com DNS. Ele para o Linux ele tem que ser identificado como ifrn.local maiúsculo. Então aqui ele faz essa conversão, né? Esse login KRB4 aqui é mais para ter uma compatibilidade com o Kerberos, se o Kerberos do Windows for a versão 4, certo? E esse login aqui é arquivo de log. Caso dê algum problema, você vai identificar nesses arquivos de log, né? Então a configuração básica que você deve fazer é Helms e Domain Helm. O resto é dispensável. Esse login também é interessante você colocar. O resto é dispensável, tá? Vamos continuar com a instalação. A gente precisa instalar agora vamos fazer a sincronização do servidor de hora, exatamente como a gente fez lá no Windows. Caso o seu servidor que você instalou não tenha, você vai dar uma apt-get install ntpdate, certo? Ele vai pedir para instalar e adicionar um espaço em disco, você digita assim. Após isso você vai dar o comando ntpdate, como ntpdate -q e o mesmo servidor que você colocou lá no Linux, certo? Para evitar que ele não sincronize direito. Então é ntpdate.pool.ntp.org, tá? Perdão, errei. Ele vai sincronizar rapidinho. Após isso, você vai iniciar a comunicação entre o Linux e o controlador de domínio utilizando o Kerberos. Como você vai fazer? Dando um car init e o nome de um usuário
de um usuário administrador do seu controlador de domínio, né? Isso aqui é opcional, esse @ifrn.local é opcional, você pode fazer sem, mas se você colocar tem que ser com letra maiúscula, como eu falei anteriormente. Ele vai pedir a senha do usuário administrador do controlador de domínio, você coloca, pronto, ele realizou a comunicação. Como é que você vai saber se ele realizou? Você dá um calist, tá aí ele informando aqui que conseguiu comunicar, né? Pegou o usuário principal, administrator.ifrn, no domínio ifrn.local, certo? Então a comunicação do Kerberos está completa a partir daqui. Em seguida, a gente vai alterar o arquivo NSSwitch, né? Que é no /etc/nsswitch.conf, que a gente vai dizer que o inbind, que é um pacote do Samba, ele pode acessar o PSWD e o group, certo? É só digitar após o compact aí o inbind, tá? Ele vem sem esse inbind aí, só adicionar isso aí, tá? Continuando, a gente vai instalar o Samba, né? Vamos lá, como eu expliquei com o Kerberos, eu vou explicar com o Samba. O que seria o Samba? Ele é ele é um programa, né, que os SOs como o Linux e o Windows ele é um programa utilizado por SOs Unix para simular um servidor Windows, né? Ele permite que seja feito gerenciamento e compartilhamento de arquivos numa rede Microsoft através do Linux, né? Existe o Samba para o Windows também, mas como existe o AD, né? Então a gente não vê muito falar nisso, né? Como é que a gente vai fazer essa instalação? apt-get install Samba e o inbind, que a gente vai precisar do inbind para fazer a autenticação no servidor Windows, certo? Já eu dou uma explicadinha sobre isso. Ele vai instalar, mesma coisa, vai pedir para armazenar espaço em disco, você dá um sim. O meu está instalado também, né? Você vai fazer uma cópia também do arquivo de configuração do Samba, para caso algum dia dê um problema, certo? O arquivo é o /etc samba smb.conf, né? O meu já está pronto para o meu servidor, né? Aí tem o workgroup, que você vai colocar o IFRN, coloque algo baseado no seu domain controller, né? Esse NetBIOS name é o nome que o seu Samba vai ser enxergado